Olha eu aqui de novo, meus queridos irmãos. A paz para todos. Que o Senhor seja o nosso Deus em primeiro lugar. Que nós possamos meditar nessa mensagem e aprender um pouco. Quem aqui já ouviu falar do dilúvio? Quem crê que existiu o dilúvio? Fale lá nos comentários, coloque nos comentários lá, se você crê no dilúvio ou não. O que você acha do dilúvio? Desde que nós nascemos, que nossos pais falaram sobre o dilúvio. Nossos bisavó, nossos antigos queridos passados, sempre falaram sobre Noé na arca. Lembra? Sobre o dilúvio, que o primeiro mundo acabou-se com água. Será isso verdade? Nós sabemos, isso aqui está registrado na Bíblia, para quem não crê, está em Gênesis 7. Noé e sua família entram na arca. Noé era um homem de Deus, o homem temente ao Senhor, o homem que obedecia a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus se apresentou para Noé e falou para Noé construir uma arca. E avisou a Noé para que Noé pregasse às pessoas, que Noé falasse do amor dele, que Noé falasse do dilúvio que ia haver sobre a terra e que o mundo ia se acabar com água. E Noé fez. A Bíblia diz que Noé pregou 120 anos. Vocês acham muito ou pouco? Bastante, né, irmãos? 120 anos Noé pregou a palavra de Deus, anunciando o dilúvio que Deus mandou ele anunciar. Por que Deus mandou Noé anunciar, irmão? Porque Deus não faz nada sem avisar os seus filhos dos acontecidos, das coisas que vão acontecer. E hoje não é diferente, é a mesma coisa. O Deus não mudou, Ele é o mesmo de ontem, hoje e amanhã. Deus continua nos alertando sobre o fim de todas as coisas. E a Bíblia diz que mesmo Noé obedecendo a Deus e pregando o Evangelho, saindo de casa em casa e falando do amor de Jesus, da misericórdia dele para salvar aquelas nações, eles não deram ouvido à ordem de Noé. Ao contrário, eles zombaram de Noé. A Bíblia diz que eles mangavam de Noé. Quando Noé batia na porta, eles ficavam zombando, eles não acreditavam, eles mandavam que Noé saísse dali, porque naquele tempo, irmão, na verdade, não chovia, evaporava librina debaixo do chão, era vapor que aguava a terra, e eles não acreditavam nunca, jamais, que o mundo se acabaria com água, que se nem chuva tinha naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Noé, ele não temeu, ele creu, e ele anunciou tudo que Deus pediu. Mas mesmo anunciando, fazendo tudo que Deus pediu para ele fazer, a Bíblia diz que ninguém creu. As pessoas não acreditaram na palavra de Noé. Acharam que era mais um louco, mais um doido pregando o que não ia existir. E a palavra de Deus diz então que Deus agora manda que Noé construa uma arca de 3 andares. Se vocês for para aqui a história do dilúvio, em Gênesis 7, Gênesis 8, Gênesis 7, 11, o dilúvio, vocês vão ver o relato direitinho como Deus ordenou a Moisés a fazer. E Moisés então trabalhou muito. O que vocês acham? Que Moisés trabalhou muito pouco para construir uma arca de 3 andares? Imagina naquele tempo as madeiras que Deus tinha escolhido para Moisés construir a arca. Seria madeiras duras como ferro, porque aquele barco pelas ondas, pelo vento, pela água não podia ser destruído, porque tinha que ser uma coisa firme e segura. E a palavra de Deus também relata que Noé trabalhou incansável, anos. Ninguém sabe quanto tempo ele trabalhou, só sabe que ele fez, ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Ele realmente trabalhou com sua família e ele construiu a arca. Vocês pararem e pensarem, lembre-se que naquele tempo não existia a tecnologia que existe hoje. Como Noé usou para cortar tantas madeiras duras para poder construir aquela arca, nós não sabemos. Sabemos de uma coisa, que o poder de Deus era com Noé. E por isso que Noé realizou todas as tarefas que Deus tinha pedido para que ele fizesse. E a Bíblia diz que mesmo ele fazendo, a misericórdia de Deus é tão grande, irmão, que Deus agora volta para Noé e diz assim: Noé, a arca já está pronta. Agora faz o último convite. Convida as pessoas a entrarem na arca, já que elas não quiseram construir a arca com Noé, elas não creram que realmente ia ter um dilúvio. E agora Deus, pela última vez, Deus manda um recado e diz: convida que elas entrem na arca, convida todos aqueles que quiserem entrar na arca, porque eu vou mandar um dilúvio e o mundo vai se acabar com água. Mas, irmãos, parece uma coisa, é igualzinho hoje, não é diferente. Hoje nós convidamos 100 pessoas para vir à igreja.
Daquelas 100, se vier 5, a gente dá glória a Deus. Porque o resto não quis vir. Preferiu as coisas lá de fora. Preferiu o mundo do que vir ouvir a palavra de Deus por alguns minutos, por algumas horas. Não é diferente hoje do tempo de Noé. A palavra de Deus diz que Noé, então, mais uma vez, ele ser, mesmo cansado, exausto, mas Deus manda e Noé obedece. E Noé vai novamente e faz toda aquela viagem novamente na casa das pessoas, anunciando novamente e suplicando, implorando para que as pessoas entrem na arca, porque Jesus vai mandar um dilúvio e o mundo vai se acabar com água. Mais uma vez as pessoas não aceitam o convite de Noé. E a palavra de Deus diz então que Deus olha para Noé, irmãos, e diz assim: bom, Deus não faz nada sem avisar as pessoas os acontecimentos. E agora a palavra de Deus diz que Deus fala assim: Noé, entra na arca, tu, teus filhos e as mulheres de teus filhos. E Moisés não teve demora, irmão. O que Deus fala, nós devemos obedecer. Não devemos ejacular, ficar perguntando se vamos, não vamos. Agora é agora. Entra. E Noé entrou com a sua família. Vocês sabem quantas pessoas entraram na arca? A família de Noé, 8 pessoas, relata a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Apenas 8 pessoas se salvou de um dilúvio, de uma grande multidões de pessoas se perderam. Porque não confiaram no Senhor, não confiaram na palavra do profeta de Deus, anunciando a mensagem do fim de todas as coisas. E a Bíblia diz então que Noé entra na arca, as mulheres e os seus filhos, todos entraram, sua esposa. E a palavra de Deus diz mais, que quando Noé entra na arca, agora Noé olha para fora, e Noé olha e vê os animais, que eles são obedientes a Deus muito mais do que os seres humanos. E a Bíblia diz que os animais então vêm em fileira para entrar na arca, porque Deus, o próprio Deus ordenou, o próprio Deus foi atrás daqueles animais, dirigiu eles até a entrada da arca. Não precisou de Noé ir lá, ter o trabalho de separar, de ver qual é o que entra primeiro, não. E irmão? Tudo organizado. Não é igual hoje, numa fila de banco, que a gente vai e tem gente que fura a fila e fica brigando porque quer entrar no banco, porque tá com problema e quebra e não respeita. Não, os animais era tudo educado, em ordem, Deus, tudo certinho, os casaizinhos, macho e fêmea. E a Bíblia diz que Noé não precisou de fazer nada, irmão? Essa obra foi de Deus. Deus foi e dirigiu aos animais, cada cá entrou nos seus compartimentos e ficaram ali direitinho, da ordem como Deus mandou. E Noé apenas ficou lá, olhando e assistindo, e se maravilhando com o poder do nosso Deus. E a palavra de Deus diz que quando entram os animais, o que acontece agora, irmãos? A porta daquela arca era uma porta muito grande, pesada, gigante, com madeiras pesadas, que nem o Noé conseguiria sozinho mover aquela porta. E não precisava. Porque a palavra de Deus diz que agora Deus envia 2 anjos, que os anjos vêm e os anjos fecham a porta da arca. Moisés nem vê. Moisés não vê os anjos. Noé. A Bíblia diz que Noé fica só olhando, irmãos, e a porta vai, sem auxílios de mão. Ela vai e ela bate, fecha, lacra, acabou-se. A Bíblia diz que o que Deus fecha, o homem não abre, o que o homem abre, Deus, o que Deus fecha, o homem não abre, o que Deus abre, o homem não fecha. Foi Deus que fechou, lacrou, não podia mais o ser humano abrir aquela porta. Ninguém. Por que Deus não permitiu que Noé abrisse a porta, irmãos? Vocês sabem? Porque se Noé tivesse fechado aquela porta, quando Noé visse a angústia do povo batendo naquela porta, os gritos de criança, de mulheres, de homens desesperados por causa da água, ele ia fazer o quê, irmãos? Ele ia abrir simples assim, porque Noé não ia aguentar ver o sofrimento das pessoas lá fora. Por isso que Deus que fechou a porta, ele mandou o anjo lacrou a porta. E o que vocês acham que aconteceram lá fora? Após o dilúvio, aliás, quando chega a água, que eles verem realmente as pessoas que estão lá fora e que vê, e Deus não mandou lá rápido não, viu, irmãos?
Deus demorou quantos dias? Quem sabe? 7 dias, irmãos. No 7º dia, já pensou? Estava Noé lá dentro, com os animais fechados, a porta da arca lacrada, quem estava dentro estava salvo, quem estava fora estava perdido. E a Bíblia diz que agora Noé fica lá dentro, e passou um dia, e passou 2, e passou 3, e passou 4. E o que as pessoas faziam? Elas zombavam, elas batiam na porta, elas gritavam: ô Noé, tu és louco, quando falei que tu és doido? Estás aí, já tem 3 dias, tem 4 dias, tem 5 dias, cadê a chuva que não veio? Mas quando foi no 7º dia, a palavra de Deus diz que começou a evaporar chuva do chão e de cima. E foi rápido. Nós sabemos a história, foram 40 dias e 40 noites chovendo sem cessar. Mas imagina que das primeiras horas de chuva, foi rápido, irmão. E quando eles vê, né, seu calcanhar molhando o pé e vindo para o cotovelo da perna e chegando à metade da perna, eles ficaram desesperados. Agora sim eles acreditaram que era verdade, o que Noé tinha falado, o profeta de Deus. E eles caem, irmão, em desespero de angústia. E eles agora começam a bater na porta da arca, gritar e pegar troncos de pau grosso e bater naquela arca para tentar abrir a porta da arca para que eles entrassem também, mas tudo em vão. Tudo em vão, porque Deus tinha anunciado, Deus é misericordioso, Deus nos espera a gente tomar a decisão, Ele manda, se preciso for 550 vezes, alertar você pela televisão, pela internet, é um papel, é um folheto que você acha no chão, é um livro que você ganha, é um convite. Irmãos, Deus está fazendo o possível e o impossível para você ser salvo, mas parece que cada dia o coração endurece mais. Nós também sabemos que Jesus está muito próximo de descer a essa terra. E quando a porta da graça se fechar, acabou-se, irmão. Quem salvou, salvou-se. Quem perdeu, perdeu. Que nós possamos ficar alerta sobre o dilúvio que vai vir. Só que dessa vez não vai ser água. A Bíblia diz que vai ser fogo. Fogo. Então que nós possamos, com essa mensagem, despertarmos, né, pedir a Deus despertamento, para que o Espírito Santo nos conceda essa graça de salvação a nós pecadores, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação em Cristo Jesus. Essa é a palavra que eu deixo hoje para todos os meus queridos, que vocês possam meditar e se alegrar e se regozijar com a palavra de Deus, amém?